Alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula e é de história, tá? Então pega teu livrinho de história aí, lá no conteúdo onde diz crianças de lugares diferentes, ou seja, as crianças do nosso mundo, tá certo? Do nosso planeta Terra. Então vamos lá? De primeira temos algumas imagens, não é verdade? E diz assim também: ser criança é poder sorrir, poder correr, poder brincar, não é assim? Poder gargalhar, ser curioso, né? Tem aquela fase do porquê. Então isso é bom, tá? Porque ela tem interesse de conhecer algumas coisas. É fazer amizade com outras crianças. E criança é assim, ela não é igual um adulto, não. O adulto, ele demora a fazer uma amizade. Criança não. Criança, quando vê outra criança, já quer logo ir brincar. E ali já fica o quê? Uma amizade. E isso é muito bom, não é verdade? E o que quer dizer também criança? Criança quer dizer união. Ou seja, as crianças, elas fazem com que as pessoas ficam mais unidas. Isso mesmo, tá certo? Então, o que está simbolizando aí no centro, essa imagem que apareceu agora, está sendo o quê? Mostrando que há união entre as crianças, tá bom? Que elas não ligam para muita coisa, não. Porque o que elas mais gostam é poder brincar, se divertir com outras crianças, tá bom? Isso é que é importante para a criança. Agora vejamos. Conhecendo. No nosso país, o povo brasileiro é fruto da mistura de 3 principais etnias, tá? Etnias é quando a gente diz que são povos que falam as mesmas línguas, têm tradições, né? Tem costumes, né? E aí vão compartilhando. Então, as nossas etnias é o quê? Indígena, branca e negra, tá certo? As 3 principais etnias aqui, tá certo? No Brasil, tá? Do povo brasileiro. São esses 3 tipos, tá bom? Vamos dizer assim, as 3 principais etnias, né? Que é indígena, branca e negra, tá certo? Vejamos então. Nós temos o que? Algumas imagens, tá certo? 2 imagens aqui das crianças, da criança branca, negra e indígena, que representa as nossas 3 etnias, as principais etnias, né? Que faz com que somos descendentes, tá bom? Então, vejamos. E um lembrete, né? Que quando chegaram os portugueses aqui, quer dizer o quê? Que eles trouxeram, né? Nós somos descendentes, né? O povo brasileiro tem um pouco da Europa, né? Do povo europeu, quando chegaram aqui. E dos índios aqui. Essa imagem aqui, ela é um pouco forte. Por quê? Vejamos. Aqui marca, tá certo? O início de como começou, tá certo? A formar-se o povo brasileiro, tá? Até chegar em você, criança. Então, aqui quer dizer o quê? Que aqui é o início, a marca do início, tá certo? Aonde começaram a formar o povo brasileiro. Agora vejamos, depois dessa chegada, o que foi que aconteceu quando os brancos, vamos dizer assim, né, chegaram no Brasil? O Brasil, ele já era habitado pelos indígenas, né? Então já existia pessoas aqui, tá certo? Quer dizer o quê? Que as pessoas já existiam aqui no Brasil, só que, porém, eles tinham ele tem os costumes dele. Com o costume dele, o que aconteceu? Juntou com os costumes, tá, desse povo que chegaram os portugueses, tá bom? No nosso Brasil. Só que com a chegada dele não foi tão feliz não, tá? Houve guerras, né? Teve muitas batalhas entre os indígenas e os portugueses, até a chegarem o ponto de tá bem, né? Só que passaram por maus bocados. Aqui nós temos mostrando aqui algumas imagens da chegada dos portugueses, tá? No Brasil. E o que foi que eles fizeram com os índios, tá? E do que eles precisaram. Então, vejamos aqui. Aqui tem o que? Pessoas negras, tá? Trabalhando.
essas pessoas que estão trabalhando aí, o que aconteceu? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles precisaram, por conta que houve guerras com os indígenas, né? Então o povo se afastaram um pouco, né? E aí os portugueses, eles precisaram de quê? Precisavam de mão de obra, ou seja, de pessoas para trabalhar nas lavouras de café, em outros, vamos dizer, plantações. E o que eles fizeram? Eles escravizaram, tá? Escravizaram índios, e além de escravizar os índios para trabalhar para eles forçado, o que aconteceu? Eles foram à África e compraram pessoas. Compraram como compramos hoje uma mercadoria, tá certo? Então, eles compraram essas pessoas para trabalharem forçado para eles, tá certo? As pessoas negras. E aqui mostra algumas imagens, tá bom? Deles trabalhando. Aqui do lado, essa próxima imagem aqui, mostra aqui que eles estão moendo, tá? A cana de açúcar, também. O que mais? As pessoas trabalhavam, né, na farinha, na mandioca, que tá mostrando as mulheres trabalhando juntamente com os homens. Que mais? Aqui tem as plantações de cana, até as crianças, olha só, elas trabalhavam também, tá certo? E aqui mostrando alguns carregando latas de leite, tá? E outros com plantações. Então, a chegada desses portugueses aqui no Brasil não foi muito fácil, não, tá certo? Teve muitas consequências, mas que hoje também temos o quê? Muitas riquezas trazidas dele, tá? Do povo africano e também das que já existiam, que é, no caso, os índios. Então, vejamos. Quando eles chegaram, o que foi que aconteceu? Formaram família, tanto os portugueses quanto os africanos aqui no Brasil. E aí tivemos o quê? Umas misturas de raças, né? Ou seja, o nosso Brasil, ele ficou com muitos descendentes, tá? Por conta dessas 3 principais etnias, tá? Bem no comecinho mesmo. E aí, eles foram formando família, foram ficando, né? E aí tiveram o quê? Nessa próxima imagem, mostra aí eles dançando, mostrando a arte deles. E aqui são quem? O povo africano que veio lá da África, tá? Trazido pelos portugueses para trabalharem como escravos. Não recebiam nada, não. Só trabalhavam e só ganhavam a comida, tá certo? E o que mais? Aqui também mostra já alguns mais alegres, né? Estão dançando daqui. E vejamos agora. Depois que chegaram os portugueses, que chegaram os africanos, e aí passaram-se muito tempo, que foi que aconteceu? Depois dessas 3 principais etnias, chegada aqui no Brasil, aí veio o quê? Começaram a vir outros povos, né? Os imigrantes alemães, italianos, japoneses, libaneses, chineses e dentre outros aí. E assim se formou o povo brasileiro, ou seja, foram chegando mais gente de fora, foram gostando e foram ficando e formando suas famílias. E hoje o que? Tem muitos descendentes que são crianças, né, que estão ainda novinhos, descendentes desses povos, tá certo? Aqui no Brasil. E com eles trazem muitas culturas, tá bom? De onde eles vêm. Como o quê? Comidas, danças, instrumentos, artesanatos, também eles costumam trazer. Até o jeito de se vestir, eles acabam que trazendo aqui para o nosso Brasil, tá certo? Aí, aqui nós temos alguns exemplos dos indígenas, né? Aqui nós temos alguns exemplos dos indígenas, né? Algumas brincadeiras, só que as crianças indígenas também, ó, mostra que elas também trabalhavam, né? Aqui na mandioca, fazendo artesanato, tá certo? Aqui tem outra criança brincando, tá certo? Então, vejamos. Algumas tribos, as meninas, elas brincam com bonecas de argila, preparada por elas mesmas, tá? Fabricadas por elas mesmas. Aprendem a plantar, fazer objetos de cerâmicas
E os seus animais de estimação são o coati, o macaco e o jabuti. Olha só os animais de estimação deles, né? No caso, os indígenas, tá certo? E os meninos? Já os meninos brincam com peteca, pular, nadar e subir em árvores. Aprendem a plantar, a caçar e pescar. Imitam os adultos e também brincam com pequenos animais. As crianças europeias, o que elas trouxeram para cá, né, para o nosso Brasil? Trouxeram vários brinquedos, como vocês podem estar observando aí, e brincadeiras, como pipa, os brinquedos, né, que é conhecido como pandorga ou papagaio, né? Jogo de amarelinha, de bolinha de gude, jogo de botão e peão. São algumas das brincadeiras que eles trouxeram e aí começamos a ter gosto por essas brincadeiras e fomos aprendendo e até hoje brincamos, né? Vocês brincam bastante com essas brincadeiras, não é verdade? Agora vejamos. As crianças afro-brasileiras, ou seja, essas crianças que vieram de onde? Da África, não é? São descendentes de africanos. E aí, a família dela foi gostando e acabaram ficando por aqui. Então, vamos ver o que eles trouxeram, né? Também influenciaram nossa cultura. Os meninos aprendiam com os adultos a tocar alguns instrumentos e a fazer batucadas. Olha aí eles brincando de capoeira, né? Aqui eles aprendendo a tocar instrumentos e também eles estão jogando capoeira. Que na verdade a capoeira, lembrando aqui, né? Que quando eles chegaram aqui no Brasil, que eram o povo mais antigo deles, quando eles chegaram, eles começaram a usar essa dança, né, como uma arma. Arma de quê, tia? Para se defender das pessoas que não gostavam deles, né, que era malvado com eles, né? Então, essa brincadeira de capoeira acabou sendo o quê? Uma luta, tá? Eles lutavam para sobreviver, tá certo? As meninas, né, usavam pulseiras, ainda usam, né, pulseiras e colares de coisas, né, ou de sementes, panos coloridos na cintura, no ombro ou na cabeça e brincavam de bonecas de pano. E lembrando que todos esses materiais que temos aí, esses objetos que elas usam, o que acontece? Elas mesmo, tá? O povo dela fabricam, né? Eles fabricam esses objetos, tá? Sabe esses modelozinhos de cabelo que a gente às vezes faz as trancinhas? Ou seja, de onde é que veio? Lá da África, tá certo? Esse modelozinho de amarrar o cabelo, fazer trancinha, botar um monte de coisinha colorida, tá? Então na verdade, foi eles que trouxeram aqui para o Brasil, tá certo? Olha como as roupas deles são bem coloridas. Ah, e lembrando, aqui no centro, nós temos também uma amarelinha, tá? Uma amarelinha africana. Não sei se vocês já brincaram, não sei. Bem, essa amarelinha africana, ela é diferente da nossa amarelinha, né? Que tem aqueles números que vamos pulando até chegar ao céu, né? Essa amarelinha africana aí, a gente brinca ela com música e vai entrando várias pessoas, tá certo? Depois a tia vai mostrar para vocês, vai ensinar vocês a jogar esta amarelinha, a brincar, na verdade, esta amarelinha, tá certo? Que é com música, tá bom? Amarelinha africana. Então, vejamos. E por hoje é só, tá certo? A nossa aulinha terminou, tá bom? Nos encontraremos numa próxima vez, tá certo? Que será logo. E nós teremos uma atividade no nosso livrinho de história, tá certo? Então, caprichem na tarefa, faça tudo, ó, bem bonito, com a letra linda, tá bom? Organizada, uma letra legível, tá certo?
e até a próxima aula. Tchau!